É um prazer estar aqui com vocês. Como vocês sabem, eu amo as nossas aulas mensais. Eu vou-te trazer aqui um tema onde, no fundo, eu vou-te explicar aquilo que talvez nunca ninguém tenha explicado, que é o seguinte: torna-te a maior aliada das tuas críticas. E provavelmente nunca ninguém te disse isso, mas tu precisas seriamente de te tornar a melhor amiga das tuas críticas. Eu vou-te explicar exatamente como. Esta aula vai ser muito curta, muito direta ao ponto. Vocês já sabem que eu não gosto de enrolação, não gosto de vos fazer perder tempo. Portanto, vamos começar desde já no fundo do tema. E a primeira pergunta que eu te vou deixar aqui é: qual é hoje o relacionamento que mais te desafia? Qual é o relacionamento que mais te tira do sério? Se tu pudesses nomear só um relacionamento com aquela pessoa que te tira do sério em 2 segundos, que basta aquela pessoa dizer uma crítica para tu ficares logo fora de ti, qual é esse relacionamento? É com o teu pai? É com a tua mãe? É com uma amiga tua? É com o teu chefe? É com o teu namorado, marido? Qual é o relacionamento que hoje mais te desafia? Pensa nesse relacionamento, ok? Traz esse relacionamento à tua mente. É aquele que aquela pessoa, basta dizer uma crítica, tu ficas logo revoltada. E imagina que esse relacionamento que hoje te revolta é exatamente o relacionamento que, no fundo, é talvez a dádiva que tu precisas de ver na tua vida e que tu ainda não estás a ver. Aquela pessoa que tanto te irrita e que muitas vezes tu até ficas com raiva dela, e quantas vezes tu não dizes que aquela pessoa é que te tirou do sério, que aquela pessoa é que te ignorou. E por falar em ignorar, quantas de vocês desse lado já enviaram uma mensagem a alguém e essa pessoa nem sequer respondeu? E tu ficaste a pensar que aquela pessoa não gostava de ti, que aquela pessoa nem sequer te valorizava. Tu passaste horas e horas a remoer no mesmo assunto. E qual foi o resultado do assunto? Nenhum. Porquê? Porque tu desgastaste energia, tempo e até desgastaste a tua paz. E a outra pessoa talvez nem sequer tenha respondido. E esse é o grande resumo da maioria das situações nas quais nós perdemos tempo. E porquê que eu digo nós? Porque eu também já fui essa pessoa que dava tanta importância às críticas, que dava tanta importância àquilo que os outros faziam, que eu própria acreditava que se eu me desgastasse, se eu perdesse tempo e energia a pensar naquilo, se eu perdesse tempo a explodir, a ter reações impulsivas, a dizer aquilo que eu pensava no momento, isso ia mudar a outra pessoa. E imagina só, essa pessoa não mudou. Porque este talvez seja o grande lema que eu trago na minha vida e que eu te quero deixar nesta aula aqui hoje. É que quer tu fiques fora de ti por uma crítica, quer tu fiques fora de ti porque uma pessoa não respondeu à tua mensagem, quer tu fiques fora de ti porque uma pessoa simplesmente deixou de te falar de um dia para o outro, tu não vais conseguir mudar outra pessoa. Tu não vais conseguir mudar outra pessoa. Portanto, tu não tens o poder de mudar a outra pessoa. Tu não consegues fazer com que a outra pessoa mude e corresponda às tuas expectativas. Porque a verdade é essa. Quando nós queremos que os outros mudem, é porque nós queremos que os outros encaixem dentro daquilo que nós achamos que elas deveriam ser. Imagina só. Isso não é base de relacionamentos saudáveis. Porque imagina o seguinte: se alguém te condicionasse a ti para que tu mudasses, para que esse relacionamento dê certo, será que tu irias sentir-te amada, valorizada, respeitada? Mais provável é que não. É que tu fosses pensar: essa pessoa não me aceita como eu sou, não gosta de mim como eu sou. Imagina, tu estás constantemente a querer que o outro mude. Seja esse outro qualquer pessoa, seja esse outro este relacionamento que te desafia, que eu te perguntei no início desta aula. Então esse talvez seja um princípio base que tu precisas de escrever mesmo, gravar na tua mente, no teu coração, na tua casa, no teu frigorífico, em algum sítio onde tu possas lembrar-te constantemente. Tu não consegues mudar os outros. Tu só consegues fazer uma coisa: aceitar o outro como é. Aceitar o outro como é. Então, quando o outro não responde à tua mensagem, aceita o outro como é. Quando o outro te critica, aceita o outro como é.
Quando o outro simplesmente deixa de te falar, aceita o outro como é. O outro não é obrigado a corresponder às tuas expectativas. O outro não é obrigado a simplesmente apoiar as tuas decisões, apoiar as tuas escolhas. O outro não é obrigado a concordar contigo. O outro pode, de facto, ter uma opinião divergente da tua, sem que isso seja um problema. O outro pode perfeitamente não querer responder à tua mensagem. O problema é que a maioria das pessoas, como não consegue lidar com essa sensação, vai acabar por explodir, vai acabar por levar para o lado pessoal e vai ficar a remoer naquela situação durante dias, semanas. A grande questão é que quando tu tens noção que tu não consegues mudar o outro, 1, 2, que tu precisas de aceitar o outro como é, e 3, que a única pessoa que tu consegues mudar és tu consegues finalmente tornar as críticas na tua melhor amiga, na tua maior dádiva. Porquê? Pensa comigo e imagina na tua cabeça agora durante uns minutos, lembra-te da última vez que tu ouviste uma crítica e que essa crítica te deixou tão fora de ti que tu ficaste com tanta raiva, tu já nem sabias o que é que havias de fazer com essa raiva. Mas mesmo assim, das duas uma. Ou tu engoliste aquilo que tu sentiste e tu sorriste para ficar bem na fotografia, como muitas vezes, tantas vezes eu fiz e muitas de vocês também ainda fazem. Ou então tu explodiste. Um destes dois comportamentos tu tiveste. Pensa comigo, o facto de tu teres reagido como tu reagiste, seja através de uma reação impulsiva, ou seja engolindo aquilo que tu sentiste, será que tu conseguiste mudar o outro? Não. Será que tu conseguiste aceitar o outro como é? Não. Será que tu te conseguiste mudar? Talvez também não. Porquê? Porque esses dois tipos de comportamento, no fundo, têm uma mesma raiz. Ou seja, tu não conseguiste fazer nenhum destes 3 pontos. Eu estou a ler agora as vossas mensagens. E estou a pensar sobre o seguinte. Até hoje, quantas vezes é que tu paraste para pensar que aquela crítica que a outra pessoa te disse era a tua maior dádiva? Pois. Aqui é uma grande verdade, toda a gente devia ouvir. Porquê? Porque a maioria de nós passa tanto tempo, mas tanto tempo, a querer mudar o outro, a querer que o outro deixe de dizer críticas, que não entende que a cada crítica que a gente se incomoda é uma porta aberta que a gente precisa de fechar. Porque pensa comigo, se uma crítica te incomoda, e era isso que eu ia trazer aqui no último ponto, a única pessoa que tu consegues mudar és tu. Se aquela crítica te incomodou, tu precisas de mudar algo em ti. Existe uma parte de ti que tu precisas de resolver. Existe uma parte de ti que tu precisas de reenquadrar. É como se a tua vida fosse uma grande... Aquelas mesas de xadrez. Sabem o jogo xadrez mesmo? A vossa vida, a minha vida, a vida de qualquer pessoa, no fundo é uma grande mesa com várias pecinhas de xadrez. Quando tu começas a olhar para cada desafio, cada incómodo, cada problema, cada crítica como uma peça que tu precisas de resolver nesse quebra-cabeça que é a tua vida, tu começas a olhar para as coisas de uma forma muito diferente. Exatamente. Portanto, quando tu partes desse princípio que tu precisas de mudar alguma coisa em ti, o tempo que tu vais passar a querer mudar o outro, a chatear-te por causa dessa crítica, a ficar em raiva, a querer que o outro deixe de te criticar, é tempo que tu perdes em vão. Quando tu ouves uma crítica e tu sentes que essa crítica te incomodou, existe algo que a maioria das pessoas não faz. É investigar. Vejam se concordam comigo. A última vez que tu ouviste uma crítica que incomodou-te a tal ponto que tu sentiste a tal raiva que eu te disse numa fase inicial desta aula. O quanto tu investigaste esse momento? Ou será que tu partiste logo para afundar na raiva, afundar na culpa, porque tu reagiste sem pensar, acabaste por engolir a raiva, acabaste por ficar a remoer dias e dias naquilo e resultado, passaste dias e dias sem estares em paz contigo.
E será que isso mudou alguma coisa a situação? Não. E essa é que é a segunda grande lição desta aula. Que a maioria de nós está focada em coisas que não consegue mudar. Porque imagina, se eu te expliquei que tu não consegues mudar o outro e que por isso tu precisas de aceitar o outro como é, será que vale a pena tentares mudar o outro? De perderes tempo a pensar porque é que o outro disse isso, porque é que o outro fez aquilo, porque é que o outro não respondeu à minha mensagem, porque é que o outro deixou de me falar. Tu não consegues mudar o outro. Que o outro responda à tua mensagem se ele não quiser. Tu não consegues fazer com que a outra pessoa deixe de te criticar se ela não quiser. Certo? Então tudo isto é tempo e energia que tu estás a desperdiçar. E acreditem numa coisa que eu vos vou dizer. A vida está constantemente a lembrar-nos que o tempo não volta atrás. O tempo não volta atrás. Então todo o tempo que a gente perde nessas tentativas de querer mudar o outro, é tempo que a gente perde e não volta a ter. Então não tentes mudar o outro. Não tentes controlar o outro. Não tentes fazer com que o outro encaixe dentro daquilo que tu esperas dele. Mas sim, muda a forma como tu lidas com as críticas, com a outra pessoa que te ignora, com a outra pessoa que deixou de te falar, com a outra pessoa que simplesmente não respondeu à tua mensagem. É óbvio que, e tu deves estar a pensar, Olivia, mas eu gosto daquela pessoa. Portanto, se aquela pessoa fez isso, isso magoa. É claro que isso magoa. E eu não estou aqui para te dizer o contrário. Aliás, eu sou talvez das primeiras que entende isso. Aquilo que eu te quero dizer é que o facto de tu te sentires incomodada e magoada com isso não quer dizer que essa mágoa seja benéfica. Enquanto tu não tornares a mágoa, esse incómodo, essa frustração, numa aprendizagem, ela não serve para nada. Ela simplesmente vai te afundar. Entendes? Quando qualquer emoção que nós sintamos é uma mensagem. O problema é que a maioria das pessoas engole aquilo que sente. E vamos ser muito honestas, porque a maioria de nós não foi ensinada a lidar com as emoções. Não foi ensinada a criar relacionamentos saudáveis. Então, tendo em conta que a necessidade maior do ser humano, que é uma necessidade inata, é de se conectar, é simples entender que se tu não te conectares de uma forma saudável, vais fazê-lo de forma caótica, desgastante. Ou seja, por isso é que é tão importante, mas tão importante, mulheres aprenderem a lidar com as suas emoções. Concordas comigo que quando tu ouves uma crítica, vamos pegar aqui neste exemplo, o que aquela crítica desperta em ti, qual é a primeira emoção que tu sentes quando tu ouves uma crítica? Se tu pudesses escolher só uma emoção, por exemplo, acabaste de ser criticada pelo teu namorado, ou marido, ou chefe, ou mãe, ou pai, qualquer pessoa que seja, qual é a primeira emoção que tu vais sentir? É raiva? É frustração? É medo? Qual é a primeira emoção que tu vais sentir? Essa emoção que tu vais sentir, ela é uma mensagem. O problema, como eu te estava a dizer, é que a maioria das pessoas não foi ensinada a lidar com as emoções. Aliás, quantas de vocês, da mesma forma que eu também ouvi, que uma mulher forte não é uma mulher que mostra as suas emoções. É uma mulher que mostra que está tudo bem. É como se existisse aquela ideia de que mostrar as tuas emoções é um sinal de fraqueza. E obviamente que muitas mulheres passaram a acreditar nessa mentira, porque é uma mentira. E a forma que encontraram de mostrar que eram fortes era engolir aquilo que sentiam. Por isso é que existem muitas mulheres que vivem anuladas de si mesmas. Existem muitas mulheres que têm reações impulsivas a toda a hora do dia. Porquê? Não conseguem lidar com as suas emoções. Não conseguem lidar com as suas emoções. Então, obviamente, se tu não conseguires lidar com as tuas emoções e tu te deparas com emoções muito fortes, o que é que tu vais fazer? Vai ser tipo vulcão em erupção, certo? Seja ele visível ou invisível. O que é que eu quero dizer com isto? Quem reprime aquilo que sente é um vulcão em erupção na mesma. Porque a raiva já disparou. A frustração já disparou. O medo já disparou. Só que a questão é que como elas reprimem o que sentem, acabam por ser tipo um vulcão invisível. Mas não deixam de serem e sentirem-se consumidas por dentro.
Quem explode, quem acaba por ter reações impulsivas e até dizer o que nem sequer queria ter dito no momento, são, no fundo, quase como aquela imagem de ter um vulcão em erupção visível. No fundo, a origem é a mesma. A consequência vai ser a mesma. Porquê? Tu vais acabar consumida em ambos os casos. O comportamento é que acaba por ser diferente. E a grande questão é que quem reage de uma forma impulsiva ou quem acaba, no fundo, por engolir em seco quando houve uma crítica, a consequência, além de ser a mesma, a longo prazo vai ser cada vez pior. Eu recebo muitas mensagens de vocês que me dizem que estão exaustas, cansadas. E aquilo que eu pergunto é, uma mulher que constantemente não sabe lidar com as suas emoções, tem reações impulsivas, houve uma crítica e explode, não recebe uma resposta, explode, tem uma pessoa que deixa de falar com ela, explode. Como é que essa mulher vai se sentir? Exausta, cansada, fora dela. Portanto, a grande questão sobre esse cansaço não é falta de tempo. Eu sei que muitas de vocês acreditam que se o dia tiver mais do que 24 horas, vocês já não se vão sentir cansadas. Mas imaginem só. Mesmo que o dia tivesse mais 1 hora, vocês iriam continuar a sentir-se cansadas. Porque o problema não é a falta de tempo, é a falta de priorização. Ou seja, quando tu não te colocas como prioridade e acabas por, no fundo, viver um dia exaustivo, mas fora de ti, o cansaço vai ser o mesmo. O cansaço vai ser o mesmo. Então, hoje a grande questão que eu te quero deixar aqui é, quando tu ouves uma crítica e tu perdes a tua calma, tu ficas fora de ti, será que tu consegues recuperar a tua paz? Tu acabaste de ouvir agora uma crítica. Tu acabaste de ouvir alguém que te deu um feedback e tu ficaste incomodada. Começaste a sentir raiva e respondeste àquela pessoa. A pergunta que eu te quero fazer é o seguinte: será que depois dessa crítica tu consegues recuperar a tua paz? Ou será que tu vais ficar dias e até talvez semanas a ruminar naquela conversa? Será que tu vais ir a conduzir e tu vais pensar na mesma conversa? Será que tu até vais cozinhar o teu jantar e tu vais continuar imersa naquela conversa? Será que tu vais ir descansar e tu vais continuar a ruminar naquela conversa? Porque se tu não consegues recuperar a tua paz depois de ouvir uma crítica, é porque de facto tu vais passar dias e dias consumida por aquilo que tu sentes. E não. À diferença daquilo que muitas pessoas acreditam, não é normal tu passares dias a ruminar, consumida por uma mesma conversa, por uma reação impulsiva que tu tiveste, pela culpa de teres dito aquilo que tu não querias ter dito. A pensar em cada palavra, sim, porque eu sei que tu te vais lembrar de cada palavra. Eu sei. Tu vais te lembrar de cada palavra. E aliás, tu até vais voltar a reviver o cenário. E não, isso não é normal. Normal é existir um acontecimento, tu sabes processar esse acontecimento e tu voltares a sentir-te em paz. E aliás, é exatamente porque eu sei o que é, tu passares dias a ruminar na mesma conversa. Aliás, eu sei o quanto a culpa te pode tirar a tua paz interior se tu não souberes lidar com isso, que eu criei uma ferramenta, aliás, no fundo é um exercício de análise, onde tu consegues exatamente entender como recuperar a tua paz. Aliás, no fundo é uma checklist, onde tu tens vários passos para aplicar, para recuperares a tua paz depois teres uma reação impulsiva. Então, tu ouviste uma crítica, ou alguém não respondeu à tua mensagem, ou alguém deixou de falar, algo despertou a tua impulsividade e tu tiveste uma reação impulsiva. Existe uma ferramenta que eu própria criei e que eu aplico no meu dia-a-dia, onde, no fundo, tu podes aplicar cada passo e voltares a sentir-te em paz contigo, porque tu vais fazer uma autoanálise daquela situação. Ou seja, além de tu seres uma mulher que vai aprender a viver em paz com ela, tu ainda vais ser uma mulher autónoma emocionalmente. Porque tu vais ter a capacidade de te questionar
e de refletir sobre aquela situação. E esse é um dos meus propósitos com este trabalho que eu vos trago. A vocês serem capazes de vos questionar. Vocês serem capazes de reflexionar sobre aquilo que vos acontece sem precisarem constantemente de alguém ao vosso lado. É isso que eu chamo de maturidade emocional, aliás. É tu saberes questionar-te, é tu saberes investigar porque é que aquele acontecimento te incomodou. E se tu quiseres ter acesso a essa ferramenta que eu criei para ti, podes encontrá-la dentro do link do meu perfil. Aliás, é um exercício que tu vais ter acesso dentro de um desafio prático que eu criei exatamente para mulheres que querem recuperar a sua paz. Portanto, se tu quiseres pagar o preço de começares a viver em paz contigo, entra no link do meu perfil. Agora, se tu quiseres pagar o preço de continuar a desgastar-te, a consumir-te pela culpa, pelas tuas reações impulsivas e não fazeres nada, então aí acredita que o preço que tu vais pagar vai ser muito alto. Porque não só tu vais passar dias e dias sem estar em paz contigo, vais afastar quem tu amas, porque conviver com uma pessoa que tem reações impulsivas é muito difícil. Além de acabar por desgastar a própria convivência, os próprios momentos de conexão, também acaba por estragar os momentos de partilha, seja em qualquer relacionamento que for. Então, além de afastar quem tu amas e, no fundo, de estragar os teus relacionamentos, tu não vais conseguir viver em paz contigo. E tu não precisas de passar mais um dia sem conseguires viver em paz contigo. Então, das duas uma, se tu queres pagar o preço de tu começares a viver em paz contigo, com uma ferramenta prática, entra no link do meu perfil. Se tu queres continuar a viver consumida pela culpa, a passar dias a pensar naquela crítica que tu ouviste, naquela reação que tu tiveste, é esse preço que tu vais precisar de pagar. Com consciência. Ou seja, lembra-te que o preço que tu vais pagar serás sempre tu, no final, a pagá-lo. Então a grande questão que eu te deixo no final desta aula é: que tipo de preço tu queres pagar? Tu queres viver em paz contigo e com quem amas? Queres aprender a relacionar-te de uma forma saudável? Ou queres continuar nesse ciclo destrutivo de ter reações impulsivas, de levar para o lado pessoal todas as críticas que tu ouves e até de ficares dias a pensar naquela crítica como se aquela crítica fosse uma ameaça, porque no fundo é isso que acontece. Quando tu ouves uma crítica, tu sentes que aquela crítica é como se fosse uma ameaça, entre aspas. Tu sentes que tens essa necessidade de te defender. E isso é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa que tu precisas de investigar, de questionar e de curar. E o teu primeiro passo para o fazer está dentro do link do meu perfil. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que eu adoro estas aulas ao vivo mensais. Entretanto, vou preparar a do próximo mês. Se vocês tiverem sugestões de temas, se vocês quiserem ver abordado um tema que vocês querem aprender mais, um desafio que vocês estão a viver, mandem nos comentários até. Se existe uma frase que vocês podem levar, eu até vou pegar aqui na frase que a Fátima deixou. Se existe uma frase que tu podes levar desta aula, é exatamente esta, que eu vou ler. Se uma crítica te incomoda, precisas de mudar alguma coisa em ti. Existe uma porta que tu precisas de fechar. Se alguma crítica te incomodou, é porque tu precisas de fechar uma porta dentro da tua vida. Fiquem bem. Até o próximo mês.